E aqui, João Batista estava batizando no deserto. E João Batista estava pop, gente. João Batista estava famoso. Tipo, dizem que as multidões iam para a beira do Jordão ser batizadas por ele. E ele batizava o quê? Falava assim: se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus? Jesus veio trazer o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, ele falou: se arrependam, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus entrou na tua vida quando Jesus entrou na tua vida. Só que você desfrutar dele, você vai precisar aprender a viver no reino. Por isso que é necessário nascer de novo. Ou seja, com a sua mente velha, com a sua mente de pecado, não tem como entender o reino de Deus. Porque no reino de Deus é o maior, seja servo de todos. No reino de Deus, aquele que quer ser o maior, seja servo. Aquele que está perdendo, na verdade, está ganhando. Aquela coisa muito melhor dar do que receber. No reino do mundo, é muito melhor receber do que dar. É ou não é? Só que no reino de Deus, não, muito mais feliz. Coisa é dar do que receber, é o contrário. Jesus, o Rodolfo sempre fala isso. Talvez, se você entrar num lugar e não achar Jesus, olha embaixo da mesa, porque pode ser que ele esteja lavando o pé de alguém. Jesus era tão nós, que Judas teve que dar um beijo nele, para os soldados romanos saber quem prender. Jesus não era o cara tal que estava lá, com a coroa na cabeça. Ele era gente que nem a gente, sem beleza nem formosura. Ele não era atraente. Jesus era um homem normal, cheio de autoridade. O que fazia Jesus diferente dos outros não era o que ele era por fora, mas quem ele era por dentro. Não é porque Jesus tinha um manto mais bonito que os outros. Não é porque Jesus falava um evangeliquez bonito que ele era diferente. Não, Jesus sentava na mesa com o publicano. Jesus ia na casa do leproso. Jesus falava com o centurião romano. Jesus conversou com a samaritana. Jesus fazia um monte de coisa que os judeus daquela época não faziam. Talvez que se Jesus viesse hoje no mundo, ele ia estar em lugares que a gente ia dizer: não, eu não posso ir lá, que não é de Deus. Aí, pois é, Jesus está bem lá sentado no meião da roda dos escarnecedores. Porque ele falou: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Jesus te chamou para ser luz. Se você achar que o poder das trevas é maior do que o teu Deus, então você precisa rever os seus conceitos de cristianismo. Porque João Batista estava lá batizando, e um dia apareceu quem? Quem que apareceu? Jesus apareceu. Só que antes disso, olha o que aconteceu. Antes disso, é onde eu vou entrar aqui. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém. Então João 1, a partir do 19. Sacerdotes e levitas, ou seja, pastores e pessoas do louvor, foram lá perguntar para João Batista: quem é você? Olha isso. Quem é você? Repete para mim. Quem é você? Como se você estivesse fazendo uma entrevista para João Batista. Aí João Batista não ficou falando assim: eu sou filho de Zacarias, aquele que nasceu de um milagre. Minha mãe era estéril e ficou grávida porque eu sou nazireu, porque eu sou especial, porque Deus falou que eu sou grande, Deus falou que eu ia endireitar o caminho, Deus falou que eu era o tal. Ele não começou a falar nada disso. Sabe o que é a primeira coisa que João Batista falou? Ele falou assim: eu não sou o Cristo. Primeira coisa que João Batista, que a gente vai aprender com João Batista. Muitas vezes, para você descobrir quem você é, você precisa saber quem você não é primeiro. Ele sabia muito bem que ele não era o Cristo. Ele falou: aquele que me mandou batizar diz que vem um depois de mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e que esse é tão maior que eu não posso nem desatar a sandália dele. Ou seja, eu não sou digno nem de ser empregado, escravo dele. Porque quem é do reino considera o outro melhor que você mesmo. Do reino, quem é do reino, quem acha que quem vem depois tem que ser melhor que você. Quem pensa com a mentalidade desse mundo quer que os outros diminuam para você crescer. Tipo assim, não conta para a pessoa que ela está com feijão no dente para ela passar vergonha e só você ficar bonita.
Mas quem é do reino quer que o outro esteja melhor. Quem é do reino de Deus sabe que vem um depois de você que vai ser melhor que você. Porque tudo que vem no reino depois é melhor. Porque Deus guarda o melhor vinho para o final, não para o começo. Não é para quem começou, é para quem terminou. Para Deus as coisas, o fim das coisas é muito melhor que o começo. Então se a tua vida está boa hoje, imagina quando você estiver terminando. É para melhorar. E aí falaram para ele, quem é você? Ele falou, eu não sou o Cristo. Ou seja, porque eles já estavam esperando Cristo. Vocês estão comigo? Então ele sabia quem ele não era. Apesar de ele ser grande, apesar dele ter nascido de uma estéril, apesar de a mãe ter visto o anjo apareceu para o pai dele, para a mãe dele, ela ficou grávida, um milagre bem parecido com o de Maria. Inclusive Maria era prima dela. Mas ela não era Maria. Ela não ficou grávida de Jesus. Ela ficou grávida de João. E ele falou, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram para ele, quem é você então? Você é Elias? E ele falou, não. Você é Jeremias? Não. Você é um dos profetas? Também não. Agora, quem concorda comigo que João Batista era profeta? Ele era profeta, mas sabe o que? Ele sabia quem ele era em Deus, não o que os outros diziam que ele era. Apesar dele, Jesus mesmo ter dito que João Batista ele tinha o espírito de Elias. Ele disse que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João. Ele falou, João Batista veio como um profeta e vocês não reconheceram ele. Ou seja, João Batista ele era Elias, ele era profeta. Só que ele não se achava isso. Porque perguntaram para ele assim, quem é você então? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Ele não se importou em se diminuir e dizer que ele era a voz. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Ele sabia muito bem quem ele era, porque de quem que ele ouviu? Ele mesmo conta em Lucas, aquele que me enviou a batizar. Aquele que mandou eu vir para o deserto, que não era para ficar lá dentro do templo, sacerdotinho Zacarias Júnior. Ele não era Zacarias Júnior, ele era João Batista. Aquele que mandou ele para o deserto, falou, vai vir um depois de você, que é muito maior que você. E você é a voz que clama, endireita o caminho do Senhor. Você é a voz do deserto, vai para o deserto. Eu tenho certeza que João Batista teve um encontro com Deus e Deus falou para ele assim, você é a voz que clama no deserto. Ou seja, ele não falou que ele era profeta, ele não falou que ele era o Messias, ele não falou que ele era o Cordeiro de Deus, ele não falou nada disso. Ele falou, eu sou o que o Pai disse que eu sou, a voz que clama no deserto. E aí os caras falaram, que isso quer dizer? Também não sei, pergunta para o Pai. Foi ele que falou. Porque quem você é, você não tem que provar nada para ninguém. Que coisa é essa estranha? A voz que clama no deserto. Pois é, também achei estranho, mas estou eu aqui, com pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel. Estou fazendo o que o Pai mandou eu fazer. Ele estava fazendo o que o Pai mandou. E aí Jesus aparece. E aí ele fala, aquele ali é aquele que eu estava falando. Lembra, galera? Aquele que eu falei, que vinha um depois de mim, então, é ele. Aí Jesus chega, então João, eu estou na fila do batismo. Estou aqui na fila. E João falou para ele, não, eu não vou te batizar. Você que me batiza. Ele falou, não, eu te batizo. Tu me batiza, porque eu preciso ser batizado. Aí João, não, mas aquele que me enviou a batizar falou que vinha um depois de mim. Ele falou, sim, mas vamos fazer o combinado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Ele cantou aquela musiquinha para João. E falou, nos convém cumprir toda a justiça. E aí João Batista batizou Jesus. João Batista batizou Jesus, e quando João Batista batizou Jesus, o céu abriu. O céu abriu. Lembra o céu que estava fechado há 400 anos? O céu abriu no meio de todo mundo. A multidão estava lá. Tinha 1 milhão de seguidores de João Batista lá, fazendo João, João. Ele falou, não grita o meu nome não, grita Jesus. Ele sabia que ele não era o Messias. E aí o que acontece? A voz do céu abriu e falou, esse é o meu filho em quem eu me
alegro. Deus falou para todo mundo que estava lá, ouviu o céu falar, esse é o meu filho. Ou seja, Jesus foi apresentado ao mundo como filho de Deus. E mais do que isso, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele. O Espírito Santo veio sobre Jesus. A primeira pessoa cheia foi Jesus e todo mundo viu. Ou seja, na hora Jesus ganhou o 1 milhão de seguidores de João Batista. Só que aí sabe o que Deus fez com ele? Sabe para onde que o Espírito Santo levou ele? O Espírito Santo conduziu Jesus para um lugar. Que lugar foi esse? Foi para Disney, irmãos? O Espírito Santo levou Jesus para Disney? Para casa de Maria comer uma carninha moída? Não. Jesus foi na conferência de líderes? Também não. Jesus foi curar o leproso? Também não. Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto ser provado e tentado pelo diabo. Ah, mas o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Então para de dizer que coisas que estão passando na tua vida, tudo é o diabo, porque pode ter sido o Espírito Santo que te levou lá sim para ser tentado pelo diabo. Porque se fez com Jesus, por que vai poupar a gente? Se a Bíblia diz que Deus não poupou seu único filho, por que eu acho que vai te poupar? Ai não, coitadinho, não precisa. Não precisa você morrer numa cruz, mas levar a sua cruz você precisa. Derramar o seu sangue para fazer sacrifício não precisa. Isso Jesus já fez. Mas negar a sua vida ainda está valendo. Ler a Bíblia ainda está valendo. Aí melhor do que isso, sabe como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Cutuca a pessoa que está do seu lado. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a Bíblia, irmão. Jesus levou a Bíblia para o deserto? Não, porque não tinha a Bíblia. Sabe onde é que Jesus lia? Dentro do templo. Naquela época não tinha essa Bíblia aqui. Eram rolos e rolos que você só podia ler se você estivesse dentro do templo e olhe lá ainda. Você tinha que ser estudado. Só que Jesus, quando o diabo apareceu para ele, sabe quando que o diabo apareceu para Jesus? Fica comigo aqui. Quando o diabo apareceu para Jesus? Quando Jesus teve fome. Ou seja, o diabo aparece para você na sua fraqueza. Ah, mas eu não estou me aguentando. Aguenta sim. Se Jesus aguentou, você aguenta. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque se eu aguentei, você também aguenta. Jesus venceu o mundo, você também vence. Jesus conquistou a chave da morte para mim e para você. Ele já tirou teu nome de lá. Ele já te colocou no livro da vida. Você está aqui. Jesus já escreveu uma coisa nova para você. E aí o diabo apareceu para ele e falou: tá com fome, né? Transforma essas pedrinhas em pão, olha que pedra linda. Aí Jesus falou: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus sabia a Bíblia onde? Porque ele estava carregando, ele tinha a chave bíblica embaixo do braço. Não, ele tinha guardado dentro dele. Assim tem que ser. Se Jesus venceu o diabo com a Bíblia, por que você acha você, mero mortal? Hello? Você acha que você vai vencer o diabo como, irmão? Com a oração do pastor? Com a mão do outro na sua cabeça? É individual. É você que tem que saber. Vai pedalar. Tipo, tem gente que gasta tanto tempo malhando para o corpo ideal e não faz nada pelo espírito. O que adianta? Ninguém vai ler a Bíblia para mim. Sabe que eu tenho um marido, Bíblia, muito mais que eu. Rodolfo acorda mais cedo para ler a Bíblia em silêncio. Tipo, ele chega a ser insuportável. Porque ele está lendo a Bíblia e não posso nem chegar muito perto. Porque, não, calma, que eu não terminei, eu estou lendo ainda. Aí ele olha para minha cara assim, tipo assim: tu não está vendo que tu está me desconcentrando? Porque para o meu marido, Deus é mais importante do que eu. É claro que eu vou respeitar ele. Claro, ele me dá exemplo. Ele me põe no bolso. Se eu quero saber uma coisa da Bíblia, eu falo: amor, onde é que está escrito? Não sei o que. Ele fala: Amós. Eu falo: olha, ele 9, 18. Tipo assim, quando eu acho que ele se superou, ele ainda me dá com os 3 tapas na cara, assim.
Aí eu falo, porque tu tem a memória boa, né? Eu não, eu sou igual a Jesus, só sei que está escrito em algum lugar. É a minha desculpa gospel, entendeu? Jesus não citou lá em Deuteronômio, está escrito. Deuteronômio 3, 25, que nem só de pão viverá o homem. Jesus falou, Satanás, está escrito. Aí o Satanás pega e fala para ele, você está falando que está escrito, porque também está escrito. Se joga daqui que os anjos te sustentarão nas suas mãos. Aí ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, Satanás. Aí mais uma, não, eu te dou tudo isso se tu prostrado me adorar. Ou seja, o diabo vai te testando, vai trocando de nível. Tem gente que troca a sua salvação, a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome. A nossa carne não manda na gente. Quem manda é o Espírito, por isso que a gente jejua. A gente não jejua para convencer Deus, a gente jejua para mostrar para nossa carniça que quem manda é o Espírito. É para você ensinar para você mesmo que quem manda não é o seu desejo. Porque eu não me aguentei. Aguentou se não nasceu transando? Ou nasceu? Claro que não. É que eu não vou conseguir aguentar. Aguenta sim, senhor. Porque aí eu conheço um monte de gente que antes não se aguentava. Bebia que nem 2 coelhos. Aí casa... E acabou o tesão. Porque comeu a sobremesa antes da janta. E tá assim, gente, assim, O que faz quando você come a sobremesa antes da janta? Acaba com o teu paladar. Tira a fome do que importa. E o que vai te sustentar não é a sobremesa, querido, é a carne com feijão com arroz. Não é o pudinzinho. O pudinzinho te satisfaz na hora. Daqui meia hora você está com fome de novo. Porque a carne, ela nunca se satisfaz. Ela sempre quer mais. Por isso que o sujo se suja-se ainda. Mas aquele que está limpo tem que permanecer limpo. Porque é muito mais esforço você para permanecer limpo do que permanecer sujo. Porque você botou uma roupa, só de você ter entrado em contato com o seu suor, ela já está suja, vai ter que lavar, não interessa se não pingou. Agora, vamos supor, se eu estou com uma camiseta branca e pinga uma gotinha de shoyu aqui, a camiseta está branca, impecável, toda branca, mas com uma gotinha de shoyu, está suja ou está limpa? Está suja. Está suja. Eu tenho uma roupa que, esses dias eu achei uma mancha de que boa. Um vestido lindo, com uma mancha de que boa, desse tamanho assim, Mas ela fica bem aonde eu olho, então eu não consigo me olhar no espelho e não olhar para a mancha. Tentei apagar com canetinha, não funcionou. Não posso mais usar o vestido. Ele vai ter que virar uma blusa, já está separado lá em casa para eu fazer uma blusa do vestido. Porque na barra da saia tem uma manchinha desse tamanho, de que boa, miserável. Estragou. Assim é a gente, Deus está te preservando e não para te punir, mas para te proteger. O não de Deus não é para te punir, o não de Deus é para te proteger. Nem que seja para você não ter crise de identidade com tanta gente nadando dentro de você. Por isso que todo mundo fica, porque meu ex. Que ex? Já terminou faz tempo, nem era bom. Aí fica, ex, sim, porque tem um ex lá dentro de você, da sua alma, gritando, volte para mim. E é mentira. Mas você comeu a sobremesa antes da janta. Pudim deu diarreia. É sério, eu estou falando sério. É engraçado, mas é verdade. Eu estou falando uma linguagem bem intencional, para você não achar, o que ela quis dizer. Não, o que eu quis dizer eu disse. Eu não estou falando pela metade. E aí depois, Jesus era o que de João Batista? Primo. Mas rapaz, nós somos primo. Era primo. E aí o que aconteceu? Depois que Jesus saiu do deserto, foi tentado pelo diabo e venceu. Quando ele voltou, tem um versículo aqui na Bíblia que eu quero que você abra comigo, em Mateus 16. Mateus 16.
Mateus 16, a partir do 13, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. A quem que ele perguntou? Para os discípulos, quem estava andando com ele. Ele perguntou assim: vocês que estão andando comigo, quem os outros dizem que eu sou? Quem os outros? Os outros são aqueles lá que não te conhecem, que não convivem contigo, que não sabem que horas tu acorda, que horas tu dorme, que tipo de comida tu gosta. Aquela pessoa, mas todo mundo vai pensar. Irmão, todo mundo não vai pensar não, o mundo não gira ao teu redor. Porque todo mundo está sabendo que eu aprontei. Que todo mundo está sabendo o quê? Ninguém está nem aí para você. Quem está aí para você é teu pai, tua mãe, teu irmão, teus amigos mais íntimos. Se você for sortudo, você consegue contar numa mão. Porque eu nenhuma mão enche. Ela deve ter um monte de amigas, tudo invejosa. É verdade. Então vocês acham que o Rodolfo tem amigo? É porque o cara deve ter um monte de amigo. Tem ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque o povo é ruim. Para de se enganar. Meus amigos. Que amigo? Se tu quebrar o pé hoje, para quem que você vai ligar? Para te levar no hospital, botar o gesso? Quem te levaria? 5 horas da manhã. A minha amiga. Não, você não tem nem o número dela. Você fala ela por mensagem, por direct. 5 horas da manhã ela não vai visualizar. E capaz de visualizar e não responder, fingir que não viu ainda. Ou não, você nunca fingiu que não viu nada. Quem vai te ajudar é quem se importa com você. São aquelas pessoas que a gente rejeita, são as pessoas que nos amam. Quem te ama fala a verdade. Quem te ama diz, tá com um dente aqui sujo. Quem te ama fala, tá com mau hálito. Porque ela não quer que você passe vergonha. Mas a gente prefere alguém que fala, ai gata, linda, mara, plena. E pelas suas costas está falando ridícula, otária, gorda. Porque tu acha que... Sabe o que a serpente falou para Eva? Primeira coisa que ela chamou a atenção de Eva, ela falou, oi amiga. Não se ilude com as amigas, nem com seus amigos. Porque no fim das contas não sobra ninguém. Jesus falou que ele quer amar até seus amigos, pai, mãe, tio, tia, mais do que a mim. Você tem que saber, pai, me mostra quem são as pessoas para ficar do meu lado. Então Jesus perguntou, quem os outros dizem que eu sou? Aí os discípulos, os amigos dele, responderam. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. Não. Outros dizem que tu é um dos profetas. Resposta errada. Nenhuma das alternativas anteriores. Jesus era Elias? Não. Jesus era profeta? Não. Jesus era João Batista? Não. E aí ele falou, ok, o que os outros dizem que eu sou, não importa. Agora, quem vocês dizem que eu sou? Porque quem importava para Jesus naquela hora era aquele que estavam andando com ele. Por que Jesus estava perguntando para eles, quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus queria saber se eles estavam entendendo e ouvindo Deus ou não. Jesus queria saber se a missão dele estava sendo cumprida ou não. E Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levantou a mão e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou, uau! Pedro surpreendeu Jesus, por quê? Porque Jesus falou assim, uau Pedro, não foi ninguém que te contou isso, foi o próprio Pai. Repete comigo, foi o próprio Pai. Quem que revelou Jesus para Pedro? O Pai. Ele falou, uau Pedro, você está ouvindo o céu, cara. Pedro ouviu o céu falar, do mesmo jeito que falou aquele dia. E Pedro nem estava lá quando Jesus foi batizado. Pedro chegou depois da história. Pedro não estava lá quando o céu abriu e falou, esse é meu filho. Ele falou, Pedro, Deus te revelou. Foi o Pai que te revelou. E agora eu já te digo que tu não é mais Simão, tu é Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Que pedra é essa? Da revelação de ouvir o céu. A igreja de Jesus é quem ouve o céu. A igreja de Jesus é quem ouve o Pai. Não é o que o outro falou, o que os outros dizem que eu sou. Porque um diz que eu sou, é a mulher do Rodolfo. A outra diz, aquela menina do louvor. A outra diz, é aquela lá, que tem mega hair no cabelo.
Ah, aquela lá que só usa preto. Ah, aquela que tem o feed preto e branco. Mas Deus não me chama de nada disso. Deus sabe quem eu sou. E podem me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Uns vão dizer, ah, porque ela é nojenta. Ah, porque ela é metida. Ah, porque ela não se acha. Porque ela não sei o quê. Ah, porque casou por dinheiro. Pode falar o que quiser. Eu sei que eu casei por amor. Ah, porque é muito magra. Sou e amo ser magra. Ah, porque não engorda. Não, irmã, porque tá com inveja. É porque o povo ama cuidar da vida dos outros. Tipo, nossa, você tá tão magra, parece doente. Eu falo, ai, obrigado. Porque o povo está cheio de dar opinião. Só que a gente não tem que ouvir a opinião dos outros. A quem que você diz que eu sou? Quem que você diz que eu sou? O povo disse tudo errado. O povo disse que era Jeremias. O povo disse que era... O povo foi perguntar para João Batista, é tu o Cristo? Falou, não. Tu é Elias? Também não. Tu é Jeremias? Também não sou. Não sou. Não. Quem tu é? Eu sou a voz. E Jesus falou para Pedro, Pedro, essa é a resposta que eu queria da minha igreja. A igreja que ouve o céu. Sabe quem é que vai te dizer quem você é? É o Pai. É o céu que vai falar. Não é alguém que vai te dizer, sabe por quê? Porque as pessoas erram. As pessoas vão errar. As pessoas vão dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é Jeremias, que você é Elias, que você é não sei o que lá. Que você é ovelha. Eu disse, olha, eu já fui ovelha. Que nem tinha uma época no começo da minha conversão, que era toda a música da Corsa. Ai, a Corsa. Alguém já viu a música da Corsa? Assim como a Corsa anseia por águas. Sabe? E Corsa, o que é uma Corsa? Não é o carro Corsa. Corsa é um Bambi. Tipo aqueles, sabe? Imagina o Bambi. Viado mesmo. É o Corsa. E aí eu falava, tipo assim, tudo bem, no começo eu era uma Corsa sedente por águas, mas hoje eu já virei um leão. Não sou Corsa coisa nenhuma. Corsa é comida de leão. Aí eu só lembrava daqueles programas do Discovery Channel, do leão caçando, botando as garras naquele viadinho que sai correndo no galope. E o leão corre mais rápido e pega. Tem tempo da gente ser Corsa, tem gente da gente ser ovelha, mas tem hora da gente ser leão. Chega de ser cordeirinho. Está na hora de você começar a caçar e se virar. O cordeirinho mama, o leão caça. Jesus é o cordeiro quando ele precisou ser cordeiro. Mas hoje o Cristo ressurreto é o leão de Judá. O cordeiro foi quando ele morreu na cruz. O cordeiro já não é mais cordeiro. O cordeiro virou leão faz tempo. Assim é você. Você precisa acordar que a tua identidade é de leão, não é de cordeirinho pau mandado. Que tudo tem que ser conduzido. Me leva para cá, me leva para lá. Levanta a mão, agora fala assim. Ai, eu sei que Jesus é meu Senhor. Você tem que sempre ser conduzido numa oração. Querido, está na hora de você aprender a orar. Ah, porque só levanta a mão quando manda levanta a mão. Só fica de pé quando manda ficar de pé. Só vira para a direita quando a música manda. E aí você tem que sempre ter um maestro para te orquestrar o que você vai fazer. Aí você chega em casa e como é que eu oro? Se vira. Fala do seu jeito, com o seu sotaque, com a sua limitação. Sabe? Aprende a falar com Deus. E aí, Deus, beleza? É nóis. Sei lá como é que você vai falar com Deus. Eu falo com Deus do meu jeito, exatamente do jeito que eu estou falando com vocês. Porque Deus não quer um monte de robozinho falando igual. Deus quer alguém que tenha identidade, que sabe quem é, que sabe quem ouve, sabe que voz você está ouvindo. E agora eu quero que você feche os olhos e comece a pensar que voz você anda ouvindo. A voz dos outros? Que dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é fofoqueira, que você é muito magro, que você é muito gordo, que você não treina, que você não é bom, que você não sabe jogar xadrez. Tipo, o que importa a opinião dos outros? Importa o que o teu pai, o que o céu diz a teu respeito. Eu queria chamar o irmão do teclado, se puder. Ou a banda mesmo, pode vir. Mas enquanto eles vêm, eu quero que você feche os olhos para você falar com Deus nas suas próprias palavras. Eu não vou te conduzir nessa oração, é você e Deus aí, ó.
É você e Jesus, você e o Espírito Santo. A minha oração é que você comece a se ver como Deus te vê. A minha oração é que o Espírito Santo te mostre para você mesmo. Comece a falar com Ele: Pai, me mostra quem eu sou. Pai, eu quero te ouvir. Eu quero aprender qual é a minha identidade de acordo com o que o céu fala, não sobre o que os outros falam, ou o que eu li num post. Eu quero aprender a Bíblia, de eu ler e o Senhor mesmo me dizer o que ela quer dizer. Porque eu posso te dizer uma coisa, irmão. Deus tem prazer em falar com a gente. A voz de Deus é real. A voz de Deus, ela fala. E ela fala o tempo todo. A gente é que precisa aprender a discernir. É como uma mãe que tem um bebê. No começo ela não sabe discernir o choro. Mas depois de algumas semanas, alguns meses, ela já sabe que aquele choro é de sono. Outro choro é de fome. Outro choro é porque está precisando trocar a fralda, que está com xixi. Porque pelo choro ela consegue decifrar. Assim é a gente com Deus. A gente consegue, Deus começa a entender o que a gente fala com Ele. E melhor do que isso, a gente começa a entender o que Deus está falando. Fala para Ele: Pai, eu quero entender o que o Senhor fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Falar comigo de dentro para fora. Se Deus está falando com você, fica de pé. Se você está ouvindo a voz de Deus falando com você, fica de pé. E se você está sentado ainda, a minha oração é para que você consiga ouvir Deus hoje. Hoje você precisa ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando com você. O Espírito Santo está nesse lugar. E o Espírito Santo está mais ainda do que nesse lugar. Ele está dentro de você. E Ele quer te ensinar a ouvir a voz do céu, te chamando de filho, te chamando de filha, dizendo que você é sim importante. E talvez se você não sabe quem você é, você precisa primeiro saber quem você não é. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você não é um coitado, que você não é um nada, que você não é um fracassado. Deus está falando para você: você não é isso que os outros dizem que você é. Você não é o que os outros estão dizendo, que você é pesada, que você não vai dar em nada. Deus te colocou um nome. Pede para Ele falar com você. Fala, Senhor. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nos dizendo quem nós somos. Pede para Ele te dar mais fome e sede da palavra dEle. Pede para Ele te chamar pelo teu nome, o nome que só Ele conhece. Ele te visita dentro do teu quarto. Ele te visita dentro dos teus sonhos. Eu vejo pessoas aqui que Deus já falou com você em sonho. E você achou aquilo muito louco, e não sei se é da minha cabeça ou não. Pois eu estou aqui para te dizer que Deus fala em sonho sim. Deus fala com você quando você está no seu banho, quando você está trancado no seu quarto, quando você está lavando louça, arrumando a sua cama. Deus fala através do louvor, Deus fala através da palavra, Deus fala através de um amigo seu, através da sua mãe. Deus fala com você através do seu pai. Mas Deus fala dentro de você. E eu quero que você ouça Ele te chamar de filho. Eu quero que você ouça Ele dizer que você tem valor para Ele sim. Que você é escolhido. Que você é um vaso que Ele escolheu para glorificar o nome dEle. Que ainda que os outros digam que você não tem valor, Deus fala: você tem valor, você tem uma identidade, você tem uma digital que é única, você tem um DNA que é único. E se você se contaminou com relacionamentos durante esse ano,
ou durante a sua vida, há um sangue de Jesus que é poderoso para te libertar de todo pecado. Há um sangue de Jesus que derramou na cruz por você e por mim, que pode fazer separação entre você e tudo que te contaminou. Jesus quer te limpar hoje. Ele quer te devolver a tua identidade hoje. Se a tua impressão digital está comida, se o teu DNA está fragmentado, Deus pode restaurar hoje. E se você ainda não ficou de pé, eu quero te convidar a ficar de pé com todo mundo agora, porque Deus tem algo para você também. Deus tem algo para você. Dá a mão para quem está do seu lado. Pode fechar os corredores. Jesus falou para a gente ficar reunidos no nome dEle. E nós estamos aqui, Senhor, unidos no Teu nome, declarando que Tu és santo. Santo. Declaramos que Tu és santo, Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus reconstruiria a casa caída de Davi. E o tabernáculo de Davi é quando uns cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu quero te convidar a gente mais uma vez declarar que Ele é santo, numa só voz. Levanta a mão do teu irmão que está do seu lado. Fala: vamos declarar que Ele é santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Tu és santo, Jesus. Santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus.